Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19, nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro. Glória a vós, Senhor! Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e eles foram até ele. Então Jesus constituiu 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos leva para o monte, e o monte, na Bíblia, é sempre lugar de encontro, lugar onde Deus chama, onde o coração se revela, onde a vida ganha direção. Talvez você esteja aqui nesta sexta-feira porque por dentro sente que precisa subir um pouco, sair do barulho, das preocupações, das cobranças e ouvir uma voz que não condena, mas chama. Há dias em que a gente não quer conselho, não quer explicação, só quer um sinal de que não está sozinho, só quer sentir que ainda vale a pena continuar. Se você está assim, cansado de lutar, cansado de se justificar, cansado de tentar ser forte o tempo inteiro, escute bem, Jesus sobe ao monte e chama os que ele quis. Ele chama por amor, não por merecimento. E aqui está uma verdade que toca fundo. O Evangelho não diz que Jesus chamou os mais preparados, os mais perfeitos, os mais certos. Diz que ele chamou os que ele quis. E isso inclui gente comum, gente com passado, gente com limite, gente que ainda vai falhar, porque o chamado de Deus não é prêmio para os melhores, é caminho de cura para quem aceita caminhar com Ele. Note a primeira razão: Jesus os constitui para que ficassem com Ele. Antes de qualquer missão, vem a presença. Antes de servir, vem pertencer. Antes de falar de Deus, vem estar com Deus. Quantas vezes nós invertemos isso? A gente quer resolver tudo, correr, produzir, dar conta, e depois, se sobrar tempo, rezar. Mas Jesus não começa pela correria, Ele começa pelo ficar com Ele. Talvez a sua fé esteja fraca justamente porque você tem tentado carregar tudo sozinho. Você faz, você aguenta, você corre, você se cobra, você se culpa. E quando a noite chega, o coração fica vazio. O Senhor hoje te chama para perto, não para te cobrar mais, mas para te sustentar. E a segunda razão, para enviá-los a pregar. A palavra não diz que eles pregariam porque eram perfeitos. Eles pregariam porque estavam com Ele. É isso que transforma uma vida. Permanecer. Quem permanece, aprende. Quem permanece, se fortalece. Quem permanece é curado aos poucos, por dentro. E há ainda um terceiro ponto: autoridade para expulsar os demônios. Isso também fala com a nossa vida. Existem demônios que não aparecem como coisa extraordinária, mas como pensamentos que esmagam. A voz do medo que paralisa, a voz da culpa que acusa, a voz da desesperança que diz: você não vai conseguir. Jesus dá autoridade para vencer aquilo que destrói a alma. Nesta sexta-feira, pense com sinceridade: o que está roubando sua paz? O que tem drenado sua esperança? O que te prende por dentro? Às vezes não é uma grande tragédia, é um desgaste diário, uma preocupação que não termina, uma ferida antiga que não cicatriza, uma solidão que ninguém percebe. Jesus te chama para perto, porque perto dele essas prisões começam a cair. No meio desta palavra, eu quero fazer um convite simples.
Se esta palavra está falando com você, caminhe conosco todos os dias no canal Ecos da Fé Viva. Permaneça conosco nas orações e, se desejar, deixe nos comentários a sua intenção, o seu pedido, o nome de alguém por quem você quer rezar. Quando você coloca a sua intenção diante de Deus, você não está se expondo, você está entregando. E aqui nós rezamos como família. Eu me recordo de uma história que poderia ser de muitos. Seu Geraldo, 66 anos, de Belo Horizonte, motorista de ônibus aposentado. Ele dizia que a vida toda foi forte por fora, mas por dentro vivia com um nó na garganta. Depois que se aposentou, o silêncio da casa começou a pesar. Ele sentia que não tinha mais utilidade e isso foi virando tristeza. Um dia, ouvindo o Evangelho, ele percebeu algo. Jesus chama para ficar com ele antes de qualquer função. E ali ele entendeu que o valor dele não estava no crachá nem no trabalho, mas em ser filho amado de Deus. É assim que Jesus faz. Ele chama pelo nome e o chamado devolve dignidade. Ele chama e cura a identidade. Ele chama e reorganiza a vida. Mas existe um detalhe que não pode passar despercebido. Jesus chamou 12 e entre eles estava Judas, aquele que depois o traiu. Isso não é para nos assustar, é para nos ensinar. Mesmo perto de Jesus ainda existe liberdade. Deus não força ninguém, Ele chama, oferece, sustenta, mas respeita a resposta. Isso nos leva a uma pergunta necessária nesta sexta-feira. Eu estou apenas perto de Jesus ou eu estou com Jesus de verdade? Eu estou ouvindo a palavra, mas mantendo as mesmas escolhas? Eu estou rezando, mas alimentando por dentro aquilo que me afasta de Deus? Porque ficar com Jesus não é apenas acompanhar, é permitir que Ele mude as prioridades, cure as intenções, purifique o coração e veja como Jesus escolhe pessoas diferentes. Pedro, impulsivo, mas capaz de amar. João e Tiago, intensos, filhos do trovão, mas chamados a aprender mansidão. Mateus, que tinha uma história marcada por interesses, mas foi alcançado pela misericórdia. Tomé, que precisou tocar para crer, mas um dia proclamou a fé com coragem. Deus chama a gente real. Deus chama como a gente é, mas não nos deixa como estamos. Se hoje você se sente longe demais para ser chamado, escute, Jesus chama os que Ele quer. Se você se sente quebrado demais, escute, Jesus chama para ficar com Ele. Se você se sente fraco demais, escute, Jesus dá autoridade para vencer aquilo que te prende. Senhor Jesus, nesta sexta-feira nós subimos ao monte contigo, chama-nos de novo, cura em nós a pressa, o medo, a culpa, a desesperança, dá-nos a graça de permanecer contigo, de ficar contigo, de aprender contigo, e a partir dessa presença, renova a nossa vida. O monte do Evangelho de hoje não é apenas um lugar geográfico, é um retrato do que Deus quer fazer dentro de nós. Subir ao monte é deixar por um instante aquilo que nos prende embaixo, é sair do automático, é parar de viver só reagindo aos problemas, é abrir espaço para uma voz que chama com amor e com verdade. Jesus chamou os que Ele quis. Isso toca numa ferida que muitos carregam, a sensação de não ser escolhido por ninguém. Tem gente que se sente sempre sobrando na família, no trabalho, nas amizades. Tem gente que vive como se fosse invisível. Mas hoje, nesta sexta-feira, o Evangelho anuncia o contrário. Você não é invisível para Deus. Você não é um erro. Você não é um peso. Você é alguém que o Senhor chama para perto. E o texto é muito claro. Jesus os constituiu para que ficassem com Ele. Antes de mandar, Ele acolhe. Antes de exigir, Ele forma. Antes de pedir frutos, Ele oferece intimidade. Isso revela o coração de Jesus.
Ele não quer seguidores que apenas cumpram tarefas. Ele quer discípulos que aprendam a viver por dentro. Quantas vezes a nossa fé fica pesada porque a gente transforma Deus em cobrança? Eu tenho que dar conta, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que nunca falhar. E quando falha, a pessoa some, se fecha, se culpa, se afasta. Mas Jesus não chama para esmagar, Jesus chama para curar. Ele chama para ficar com Ele, exatamente porque sabe que longe dele a gente se perde. Talvez você esteja vivendo uma fé de sobrevivência. Você reza, mas sem alegria. Você acredita, mas sem ânimo. Você até tenta, mas sente que está sempre no limite. Então escute com carinho. Ficar com Jesus é aprender a descansar no lugar certo. Não é fugir das responsabilidades. É colocar o coração na presença que sustenta. Depois, o Evangelho diz, para enviá-los a pregar. Repare como a missão não nasce do ego, nem da vaidade, nem do eu quero aparecer. A missão nasce do convívio, do coração que foi tocado, do discípulo que viu de perto a misericórdia. E isso muda tudo, porque quando alguém fala de Jesus sem ter ficado com Jesus, vira discurso vazio. Mas quando alguém fala depois de permanecer, vira testemunho. Talvez Deus esteja te chamando para ser luz dentro da sua casa, não necessariamente para falar muito, mas para viver diferente, para responder com paciência quando antes respondia com raiva, para perdoar quando antes guardava mágoa, para ter firmeza quando antes se quebrava por dentro. A pregação mais forte muitas vezes é uma vida transformada. E a palavra diz ainda, com autoridade para expulsar os demônios. Aqui, muitos pensam apenas em algo extraordinário, mas a libertação começa no interior. Há demônios silenciosos que não gritam, mas desgastam. Ansiedade, ressentimento, vícios escondidos, comparação, medo do futuro, tristeza profunda, pensamentos de derrota. Jesus não chama você para conviver com isso como se fosse normal. Ele chama para libertar. Nesta sexta-feira, eu quero que você entenda uma coisa. O chamado de Jesus não é apenas para fazer parte de uma lista, é para mudar de vida. Ele chama para ficar com Ele, porque só assim a gente começa a reconhecer o que precisa ser arrancado do coração. E aqui entra um ponto delicado e verdadeiro. Entre os 12 estava Judas. Isso não é para nos fazer desconfiar das pessoas, é para nos fazer vigiar o nosso próprio coração, porque é possível caminhar perto de Jesus e ainda assim alimentar por dentro aquilo que nos afasta. É possível estar no grupo e não estar no coração. É possível ouvir a palavra e continuar escolhendo o próprio caminho. Por isso, hoje, Jesus nos faz uma pergunta sem palavras. Você quer ficar comigo de verdade ou apenas me procurar quando dói? Você quer caminhar comigo ou apenas usar a fé como muleta nos dias difíceis? Essa pergunta não é acusação, é convite à sinceridade. Deus trabalha com a verdade. Eu me lembro de Dona Conceição, 70 anos, moradora de Salvador, vendedora de doces caseiros. Ela dizia que sempre rezou, mas vivia com o coração cheio de rancor por uma briga antiga de família. Era como se a oração não passasse dali. Um dia, ouvindo a palavra sobre o chamado de Jesus, ela sentiu no coração: ficar com Ele significa deixar Ele entrar onde dói. Ela deu um passo pequeno, mandou uma mensagem de reconciliação. Não resolveu tudo de uma vez, mas algo se abriu. E ela dizia: parece que eu comecei a respirar de novo. Isso é libertação. Ficar com Jesus é permitir que Ele toque a parte que a gente esconde, a parte que a gente finge que está bem, a parte que a gente não quer encarar. E quando essa parte começa a ser curada, a vida muda por fora também. Se você deseja, permaneça com a gente no canal Ecos da Fé Viva.
E se houver uma área da sua vida que precisa de cura, escreva nos comentários a sua intenção. Pode ser uma palavra, pode ser um nome, pode ser minha família, minha saúde, minha paz. Deus entende o que está por trás da sua intenção e nós vamos rezar juntos. Agora, eu te convido a um gesto interior. Imagine Jesus te chamando pelo nome, não como alguém distante, mas como mestre que conhece sua história. Ele não chama os fortes, ele fortalece os que chama. Ele não chama os perfeitos, ele transforma os imperfeitos. Ele não chama os que nunca caem, ele chama os que decidem levantar. Senhor Jesus, nesta sexta-feira, nós queremos ficar contigo, não apenas por alguns minutos, mas com a vida. Cura as nossas intenções, liberta-nos do que nos prende, purifica aquilo que está confuso dentro de nós e dá-nos a graça de responder ao teu chamado com fidelidade. Neste momento final, eu convido você a silenciar o coração, não para fugir da realidade, mas para entregá-la. Jesus continua no monte, chamando pelo nome, olhando com amor, esperando uma resposta livre e sincera. Ele não força, não impõe, não acusa, ele apenas chama. E o chamado dele sempre conduz à vida. Talvez você ainda não saiba exatamente como responder. Talvez sinta medo de mudar, de perder o controle, de se decepcionar outra vez. Mas hoje, nesta sexta-feira, o Senhor não pede perfeição, Ele pede disponibilidade, um coração aberto, um passo pequeno, mas verdadeiro. Coloque agora diante de Deus aquilo que pesa na sua vida, sua família, sua saúde, seu trabalho, suas decisões, seus medos escondidos. Diga em silêncio: Senhor, eu quero ficar contigo. Essa simples entrega já é oração, já é começo de cura. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nos chamaste primeiro. Obrigado porque nos conheces por dentro e mesmo assim nos amas. Dá-nos a graça de permanecer contigo nos dias bons e nos dias difíceis. Cura o que está ferido em nós. Liberta-nos do que nos prende. Fortalece-nos para viver como verdadeiros discípulos. Que o teu Espírito Santo renove a nossa fé. Devolva-nos a paz e nos ensine a confiar. Que nossas casas sejam lugares de amor. Que nossas palavras levem esperança. Que nossa vida anuncie que vale a pena caminhar contigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.